O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Hoje vamos instalar a versão mais recente do Mission Center no Linux, seguindo as recomendações do site oficial do projeto. O Mission Center, na minha opinião, é o melhor monitor de sistema para distribuições Linux feito até o momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar o software para poder verificar para mim a CPU, memória e placa de vídeo no mesmo local, entendeu? Se eu abrir aqui o Pop! OS, eu acho esse software aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no Google, aqui no Pop! OS, escrever aqui monitor, por exemplo, eu acredito que ele está aqui, ó. O que eu estou procurando é esse software aqui. Cadê? Esse aqui, ó, Mission Center. Ó, ele é muito mais complexo no meu ponto de, ele é muito mais completo no meu ponto de vista, ele é muito mais agradável, visualmente é muito mais bonito, ele está identificando as coisas que são úteis para mim como usuário. Parece com o Windows 11, parece sim, basicamente é muito idêntico algumas coisas, mas o objetivo aqui é o que que é útil para mim, entendeu? O software é gratuito e no que ele é útil para mim. Levando isso em consideração, eu vou abrir aqui o, o Firefox, vou continuar aqui, pular essas configurações, pular tudo aqui, né? Dar um skip em tudo e dar um start no browser aqui para mim poder mostrar uma coisa para vocês. Vou colar o nome aqui no Google e aqui eu tenho o site oficial desse Mission Center, né? Então, ele fala para mim instalar via Flatpak. Eu vou clicar aqui no link do FlatHub e eu posso fazer três coisas, ó. Primeiro, eu posso simplesmente vir aqui pegar aqui, ó, vir aqui na loja do Pop! OS, entrar dentro aqui e mandar instalar. Como é que eu sei que isso daqui vale a pena instalar por aqui, que é oficial? Tá aqui, ó, tá falando, né, ó. Deixa eu ver. Não, ele nem está falando que é Flatpak, não. Mas eu acho que é. Entendeu? Só que é estranho, né? Porque ele não me dá a informação. Isso é ruim. Entendeu? Isso é ruim. Porque se eu vim aqui o GIMP, pegar um software conhecido. Ó, o Telegram, pode ser. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? O Telegram, ele me fala que tem a versão do Flatpak e tem a versão do .deb. Agora eu não sei se essa daqui é outra versão, né? Tipo assim, não me falou. Eu acredito que é o Flatpak, mas fazer o quê? Então, por estar essa coisa um pouco confusa, eu vou seguir aqui, ó. Das duas, uma. Ou você abre o terminal, clica, faz isso daqui, clica aqui, cola, dá Enter. Aí ele vai perguntar se você quer instalar e depois você usa outro para rodar o programa. Eu vou colocar aqui não. Ou você faz o download, baixa no seu computador, e aí você clica com o botão direito. E no caso aqui, o Pop! OS tem uma ferramenta que eu acho muito útil, que é essa Open. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui para lembrar o nome. É um instalador, né? Ele tem um instalador e esse instalador aqui ele vai facilitar esse processo. Vou clicar em instalar. Você não precisa dar permissão de usuário, você não precisa ir lá em clicar com o botão direito, propriedades, habilitar no grupo, habilitar qual programa precisa. Eu só fiz o download e estou mandando instalar. Instalou muito rápido, ponto muito relevante. Agora eu vou fechar aqui, não preciso mais disso, não preciso mais disso. Vou deixar esse aqui, vou clicar aqui, procurar, e aqui nós temos o Mission Center, que é esse software aqui que eu estou querendo utilizar. Eu vou abrir ele aqui um pouco mais, ó, para que eu possa visualizar, ver se a gente consegue bater um para cada lado aqui, ó. Ó, ele não vai me dar a visualização que eu queria, era essa aqui, pessoal. Que ele me entregue, ó.
eu quero manter um padrão de deixar a proposta da distribuição Linux. Então, por exemplo, se a proposta da distribuição Linux aqui é esse wallpaper aqui, mesmo que eu acho ele feio, eu vou manter. Eu quero fazer o mínimo de modificação possível no shell, no sistema operacional, antes de fazer todas as configurações e antes de fazer todos os testes. Então, eu vou clicar aqui em configurações e vou vir aqui em... Deixa eu achar aqui rapidinho. Desktop, dock. E em dock eu vou diminuir aqui para 36 pixels, ok? Para ficar maior a área de trabalho e dessa forma eu conseguir um pouco mais de espaço, beleza? Bom, fechei. Agora eu tenho aqui esse programa aqui, que ele está me entregando de uma forma muito mais agradável do que o software do Gnome, as informações que eu quero ver. Mas essas informações são precisas? Vamos verificar. Ó, eu vou entrar aqui, ó, aqui no uso do sistema. No uso do sistema aqui da placa de vídeo, ele me fala aqui, ó, a placa de vídeo está utilizando, deixa eu pôr mais um pouco para cá, ó, 19% na utilização da GPU, né, e 14% na utilização da Video Engine, entendeu? Ele não me dá não, ele dá sim aqui, ó, deixa eu ver, Video Encoder, Video Decoder, tá aqui, ó, né? A utilização da GPU e aqui vídeo encoder, vídeo decoder. Ele não está me dando os dois, mas está aqui, ó, as informações que eu preciso, além da informação de consumo, entendeu? De utilização do sistema operacional. Aqui eu tenho o uso da CPU, né? Então, o uso da CPU aqui, ó, ele está me entregando os dados ali que eu acredito que são os dados corretos. Temperatura, vamos ver. Temperatura está a mesma, ó, 51 graus, né? Então, ele está me entregando a realidade. Se eu colocar isso daqui, acelerar a ventoinha, será que isso vai funcionar? Ó, não, entendeu? É como eu já disse, aqui no PopOS eu vou ter que subir esse programa pelo terminal como super admin para poder fazer as configurações que eu quero, e nós vamos fazer isso mais para frente quando for configurar ele para jogo. Nesse momento eu vou deixar assim mesmo. Então, eu acredito que eu posso confiar nas informações desse software. Deixa eu fechar o NVIDIA aqui, porque ele está me entregando um relatório de informação bastante preciso, beleza? Então, pessoal, continuando essa bateria de teste aqui, essa configuração do sistema operacional, eu vou descer aqui um pouco, porque eu preciso da maior quantidade de tela possível, sem perder, sem perder o, a possibilidade. Antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Aqui é igual no Windows, então você pode clicar com o botão direito e vir aqui em View, opa, View, clica com o botão direito aqui em Change Gap to processadores lógicos, entendeu? Porque assim ele me mostra todos os processadores. Uma coisa importante também é que ele está falando para mim aqui, ó, eu não estou dentro de uma máquina virtual, né? Não estou virtualizando nada aqui, estou dentro do hardware real e eu estou com a virtualização ativa na minha placa-mãe e no meu processador, o Hyper-V, a tecnologia de virtualização da minha CPU, do AMD, está ativo e configurado lá na BIOS, então o sistema consegue enxergar, beleza? Então, eu vou simplesmente aqui, eu não vou remover o software da Gnome, né? Eu vou manter do jeito que está, para não modificar muito o sistema. Então, eu vou deixar esse aqui. Você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte: nós estamos utilizando o PopOS e configurando o PopOS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10 que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente, eu estou configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente, tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir
a última versão do Windows 10 que vai ser abandonada pela Microsoft por uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui e lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!